Hoje eu quero falar com vocês sobre a cura de um homem com diabetes tipo 2 na China, em um tratamento experimental. Por que ele é considerado uma revolução e quais os caminhos que a ciência abre a partir de agora com essa descoberta? É isso que eu quero falar com vocês nesse vídeo e explicar o passo a passo de como aconteceu esse estudo e se isso já é uma realidade que pode acontecer nos próximos anos. Quer saber essas respostas? Fica comigo até o final, se inscreva no canal, aperte o sininho, dá o seu joinha e vem comigo. Eu sou o Tom Bueno, um diabético. Diabético. É sempre um prazer ter você aqui comigo no canal Um Diabético. A gente tenta levar informação de qualidade e com responsabilidade ao maior número de pessoas. Se você ainda não se inscreveu no canal, ative o sininho para receber as notificações, se inscreva ou acesse o portal Um Diabético, www.umdiabetico.com.br. Tem notícias todos os dias sobre diabetes para te ajudar a entender cada vez mais sobre esse universo. Inclusive, esse tema foi um dos destaques dessa semana. Muita gente mandou pergunta, comentário, querendo saber na prática como funcionou. E para me ajudar a entender melhor e o que significa essa descoberta lá na China de um homem que teria sido curado do diabetes tipo 2, eu convidei a pesquisadora e endocrinologista Melanie Hodack, que vai falar comigo agora e explicar o passo a passo de como tudo isso aconteceu. O canal Um Diabético recebe Melanie Hodack, endocrinologista. Bem-vinda. Obrigada. Para a gente falar sobre esse tema que chamou a atenção de milhares e milhões de pessoas no mundo todo, que foi a possível cura do diabetes tipo 2 em um homem na China. O que a gente pode dizer em relação a esse assunto que virou notícia no planeta? Bom, Tom, como você mesmo falou, foi um relato do caso de um paciente. Esse paciente já apresentava diabetes há muito tempo. Ele já tinha muitos anos de doença. Então, não é o caso típico. Normalmente, no diabetes tipo 2, nós temos resistência à ação da insulina e também um comprometimento da produção desse hormônio. No caso desse paciente, já havia uma perda muito avançada dessa capacidade de secretar a insulina. Então, fizeram uma reposição com pedacinhos de ilhotas produtoras de insulina. O que tem de muito inovador nesse trabalho são duas coisas. Primeiro, que eles tentaram fazer um trabalho com essas células derivadas de células-tronco em pessoas com diabetes tipo 2. E muitos estudos estão em andamento para o diabetes tipo 1. E outra coisa muito inovadora é que eles conseguiram obter de células do sangue do próprio paciente células-tronco que pudessem ser trabalhadas em laboratório, serem cultivadas para gerar células produtoras de insulina, um tecido produtor de insulina, que foi implantado no fígado desse paciente. Então, um dos principais pontos que você acabou de dizer é em relação aos estudos com células-tronco, a maioria ser em pacientes com diabetes tipo 1. Nesse caso, em paciente com diabetes tipo 2, né? Uhum. Sim, mas esse caso de diabetes tipo 2, que não é o típico, ele tem muito comprometimento das células produtoras de insulina. Então, em termos de secreção de insulina, ele é parecido com uma pessoa com diabetes tipo 1. Ele tem uma diferença muito importante, que no diabetes tipo 1, a tendência do organismo seria atacar de novo essas células, mesmo que fossem no próprio paciente, mesmo que fossem trabalhadas. E ele não tem esse problema de autoimunidade, de atacar novamente essas células inseridas como se fosse algo estranho do organismo. E a gente pode dizer que esse estudo, né, experimental é revolucionário, ou ele muda o curso da busca por curas ou por tratar o diabetes tipo 2 com outro olhar, né, por causa da doença crônica? Ele abre caminhos tanto para o diabetes tipo 2 quanto para o diabetes tipo 1. Primeiro, ele extraiu uma dificuldade muito grande dos trabalhos com terapia celular para diabetes tipo 1 e para diabetes tipo 2, é uma fonte de células. E ele conseguiu extrair células-tronco do sangue do próprio paciente. É uma fonte ilimitada, então a gente poderia ter material para extrair células de uma quantidade bem maior do que está sendo feito em outros trabalhos, de uma maneira mais fácil, não precisa funcionar medula, não precisa ter outros acessos para isso. Então, isso seria muito interessante.
facilitaria ter fontes de célula. E outra coisa que ele é muito interessante é que sempre se fala em terapia celular para diabetes tipo 1, mas que pessoas com diabetes tipo 2, já com uma fase mais avançada da doença, também poderiam se beneficiar desses procedimentos. Agora, a gente precisa se lembrar que são procedimentos caros, muitas vezes requerem outros procedimentos adicionais e um cuidado muito importante, e não será feito para todos os casos. Primeiro, esse paciente tinha um tempo no alvo baixo, ele tinha muitas icos e hiperglicemias, ele tinha uma labilidade do controle glicêmico, ele já tinha feito um transplante renal. Então, um paciente que é um caso bem peculiar. A gente tem um caminho muito longo pela frente para avaliar se pessoas que não têm histórico de transplante renal, de comprometimento de outras complicações do diabetes, que não têm um comprometimento tão grande da função da célula beta, produtora de insulina, e iriam se beneficiar desse mesmo procedimento. A gente tem um longo caminho ainda para investigar isso. E muita gente acaba questionando, né, e perguntando, mas é um estudo feito na China, baseado nos dados que a gente tem, né, e não falando de um país ou outro, porque eu acho que a ciência ela tenta buscar de várias formas, né, soluções para os problemas, inclusive de saúde. O que a gente pode dizer, e para o público brasileiro mesmo, que está se perguntando, tendo dúvidas em relação ao estudo feito com diabetes tipo 2 na China e divulgado, inclusive, pelo governo chinês? A gente, primeira coisa, é um relato de caso. A gente tem que ver mais pacientes sendo submetidos ao mesmo procedimento. Sempre que um dado é mostrado em um determinado local, é muito importante a gente ver se ele pode ser reproduzido em outros locais. Tanto que muitos estudos que têm resultados inovadores, depois a gente vê, será que tem o mesmo resultado se ele for feito em vários centros, em vários locais? Então, isso é importante. Mas eu acho que a ciência tem que evoluir em todos os países e a gente tem que considerar dados que são comprovados e demonstrados com provas, com dados de prontuário, dados científicos publicados em revistas sérias, tem que ser valorizados de todos os países. É muito importante a gente, porque da mesma forma podem interpretar uma coisa inovadora que a gente faça aqui no Brasil como, foi feita no Brasil, então não vamos dar muita importância. Todos os locais têm potencial de ter dados interessantes e a gente tem que, na busca da cura do diabetes, de tratamentos inovadores, a gente tem que valorizar o que é feito de forma séria e comprometida em todos os países. Agora, uma avaliação pessoal de uma profissional que atua e trabalha com diabetes, né? Como você enxerga uma notícia como essa? Acho que dá uma grande esperança para a gente. Eu mesma tenho um projeto de célula-tronco em pacientes com diabetes tipo 1 em andamento. A gente teve até um trabalho publicado recentemente. E essa área é uma área que precisa avançar muito, tem um potencial muito grande. Tanto para diabetes tipo 1 quanto para diabetes tipo 2, é possível que no futuro a gente vai ter terapia celular implementada para melhorar muito a qualidade de vida das pessoas ou até mesmo curar essas doenças. Mas provavelmente esse tratamento celular não vai vir de forma isolada, vai ser conjugado com outros tratamentos que poderão potencializar e evitar ataque autoimune, no caso de diabetes tipo 1, ou corrigir a resistência à ação da insulina no diabetes tipo 2. Novos medicamentos e outras ferramentas de imunomodulação, imunoterapia, também estão sendo estudadas e tem um avanço muito grande dessa área. Acho que a gente pode esperar grandes coisas para os próximos anos, tanto para o diabetes tipo 1 quanto para o diabetes tipo 2. Mais uma esperança para quem busca e quer, né, um dia chegar à cura de uma doença que afeta milhões de pessoas. Bom, gente, o papo com a Melanie ainda não terminou, tá? Eu vou continuar falando com ela no próximo vídeo, respondendo as principais dúvidas relacionadas a esse tema. Se você tem alguma dúvida em relação à busca pela cura do diabetes, me mande aqui no comentário, compartilhe o vídeo, vamos juntos levar a informação a quem mais precisa e não perca o próximo vídeo que a Melanie vai me ajudar a responder as principais dúvidas relacionadas a esse tema. Beijos, boas glicemias e até a próxima. Tchau, tchau. Diabético.